que a senhora acha, por exemplo, de Michele Bolsonaro tão atuante, com esse discurso mais evangélico, né? Ela nas falas parece uma pastora falando nos comícios, nos eventos do presidente. Inclusive, ela falou recentemente que o Palácio do Planalto era possuído por demônios, né? A cozinha era possuída por demônios. Como a senhora vê a utilização da religião na campanha de Bolsonaro e por Michele Bolsonaro? Olha, a Michele, ela é de fato uma pessoa de fé cristã evangélica. Eu nunca julgaria a fé de ninguém, porque Jesus, ele mesmo disse que nem ele julgava ninguém, que a única, condição de julgar alguém era através do Pai. Então eu não julgo a fé de ninguém. Eu vejo muito a minha sendo julgada, mas eu fico muito tranquila porque isso não nos cabe. Eu posso falar de mim, que nunca fiz esse tipo de atitude. É claro que quando você tem uma fé, ou quando você tem um conhecimento, o tempo todo você vai estar atravessado por aquilo que é a tua própria condição. O que eu me preocupo é com a manipulação da fé, a manipulação da política, porque fundamentalismos, eles não são bons, nem político, nem evangélico. Agora, quando as duas coisas se encontram, aí realmente nós temos uma questão letal. Você pode, sim, ter a sua fé, você pode, inclusive, ter uma fala que passa por essas questões, mas você não pode dizer que se o presidente Lula ganhar o governo, ele vai fechar igrejas. Porque ele foi presidente por 2 mandatos e não existe uma igreja que tenha sido fechada por ele. Aliás, muitos desses pastores que agora mentem dizendo isso, viviam lá no palácio, inclusive fazendo oração com o presidente Lula, para o presidente Lula. Esse tipo de mentira não serve à política, não serve à fé cristã evangélica, e essas manipulações, elas são, na verdade, um uso do nome de Deus em vão, né? Então, Michele Bolsonaro manipula na sua análise? Eu acho que a campanha do Bolsonaro faz essa manipulação e tenta manipular, inclusive, a figura da Michele. Inclusive a figura dela, utilizando ela. Então, algo até misógino nesse sentido, na sua opinião. Na minha opinião, o ato do 7 de setembro é um ato desrespeitoso com a condição das mulheres. Não tomo só em relação à primeira-dama Michele, mas eu tomo como um ato desrespeitoso em relação às mulheres. Agora, obviamente que ela tem o direito de fazer a campanha, ela é a primeira-dama, ela tem um espaço político, ela, inclusive, tem o direito de usar, não é, aquilo que é o seu discurso. O que nós não podemos aceitar é a manipulação. Quando a manipulação é feita, ela não serve nem à política e nem à fé cristã, não serve absolutamente a nada. Josias, quer fazer mais uma pergunta? Josias só está concordando aí. A gente tem que dispensar Marina, que ela tem uma agenda intensa. Fale. Uma última pergunta, né? Porque dá a impressão de que o envolvimento de certos pastores com a política visa mais o benefício fiscal, o benefício monetário, do que o engrandecimento da causa cristã, né? Não lhe dá essa impressão também de que certos envolvimentos acabam por desacreditar a própria religião, acabam por desmerecer a própria religião? Não se sente, em certa medida, como evangélica, como que aviltada por esse envolvimento dos pastores com a política? Olha, eu vejo muitos pastores, muitos cristãos, principalmente jovens, que se sentem, sim, muito preocupados com isso. Porque mais do que um aviltamento para aqueles que professam a fé cristã, é o aviltamento do ensinamento de Jesus. Porque você tem um ensinamento que diz que você vai converter alguém que não é por força nem por violência, é pelo meu espírito, e alguém acha que vai impor a fé a quem quer que seja. Nós temos o legado da Reforma Protestante,
que contribuiu decisivamente para a criação do Estado laico, e você vê pessoas querendo transformar o Brasil em um Estado teocrático. Isso é apartar os evangélicos desse legado histórico que separou o Estado da Igreja, que faz com que a gente possa ter hospitais que não são mais hospitais confessionais, que não são mais escolas e universidades confessionais. Você cria uma situação onde as pessoas dizem, não, mas ser evangélico é defender armas, ser evangélico é não se importar com o sofrimento das pessoas, e isso é aquilo que Jesus falou. Olha, no mundo vocês vão ter escândalos, mas ai daqueles, né, pelos quais entrarão os escândalos, o escândalo para ele. Melhor seria amarrar uma mão no pescoço dessa pessoa e atirar no fundo do mar. Ele não estava falando isso para quem não crê, ele estava falando isso para os religiosos. Aliás, Jesus foi muito, muito, muito severo com os religiosos. Você não vai encontrar nenhum ato de Jesus sendo severo com as pessoas de um modo geral. Era exatamente com os religiosos. Ele entra no templo com um chicote, ele faz, digamos, um gesto em relação a Maria Madalena, não é? Quando vem a história do apedrejamento, e ele diz, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem estava ali acusando eram os religiosos. Então, quando ele diz, se você quiser me visitar, não é? Você vai lá e visita quem está preso, visita quem está doente, visita quem está com fome, visita aquele que é injustiçado. Isso é o mandamento de Jesus. Não tem nada a ver com ódio, não tem nada a ver com você achar que você, porque se julgar santo e ficar julgando os outros. Quando ele diz, eis que eu estou à porta e bato, e se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você. Para um judeu, entrar e cear era o ato de mais alta intimidade. E ele diz, eu vou bater, se você abrir, eu vou entrar. Ele não diz assim, se você abrir e for santo, se você abrir e tiver, digamos, dinheiro, se você... Não, ele, independente da sua cor, da sua condição social, da sua orientação sexual, de ter ou não ter fé, se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você, num ato de mais alta intimidade, porque Jesus é amor. E esse esgarçamento que está acontecendo, usando o nome de Jesus, isso, não é fazer com que a fé cristã, de fato, seja aviltada. Uai, seu app de vídeos curtos. Uai, seu app de vídeos curtos.